Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tota pulcra es Maria et immacula originalis non est in te. Toda sois formosa, ó Maria, e a mácula original não há em ti. Esta antífona que acabamos de ouvir e acabamos de cantar mostra a beleza de Maria Santíssima, e essa beleza que já se demonstra desde o primeiro momento em que Nossa Senhora foi concebida no ventre de Santana. Maria concebida sem pecado original, aquela mancha, podemos dizer assim, própria de todos os seres humanos, filhos de Adão, fruto do pecado original, que é o pecado original, que todos nós temos e tivemos, foi apagado pelo batismo. Maria Santíssima não teve esse grande privilégio de Maria em vista da sua maternidade divina. Acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, que nos mostra o que é a porta de entrada ou a chave para a compreensão, tanto quanto é possível para nós, dos grandes mistérios marianos. O anjo Gabriel anuncia a Maria que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. O que é que podemos apreender desta cena? Gostaria de colocar para vocês aqui 3 pontos para a nossa meditação. O primeiro é o silêncio. O silêncio de Maria e o silêncio onde se realizou aquele grande mistério e aquela grande ação de Deus para a humanidade. Se fosse hoje, esse tipo de coisa certamente não seria espalhada pelos jornais e pelas revistas, pela internet. Ali foi algo tão fechado, naquele recinto da casa de Nazaré, em que aquela virgem, já prometida em casamento, na verdade estava casada com São José, ela, como uma nova Eva, vai agora tratar do assunto mais importante para a humanidade, que é a salvação do gênero humano. Sem divulgação, sem propaganda, e é no silêncio daquela casa que Maria recebe a visita do anjo. Como uma nova Eva, vai dialogar com um anjo, o anjo Gabriel. E de que eles tratam, né? Tratam da salvação dos homens. Achaste graça diante de Deus. E Maria, no seu silêncio, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. É só no recolhimento e no silêncio que Maria pôde dizer isso. Nós vivemos hoje a cultura do barulho. E poderíamos perguntar, não por culpa de Deus, é claro, mas por nossa culpa, será que Deus não age em nós? Porque nós não estamos tendo o silêncio necessário para que Ele fale a nós? E com o seu amor, com a sua graça, venha a nós falar conosco. Na cultura do barulho, nós nos esquecemos das coisas principais. Em tudo pensa no fim, já dizia o filósofo. E qual é o nosso fim? Para que fomos criados? Na verdade, fomos criados para a comunhão com Deus. Deus, o seu infinito amor, Deus é amor, criou o homem à sua imagem e semelhança, para estabelecer com o homem comunhão, e assim dar ao homem a participação na sua glória, a felicidade do céu. O primeiro homem pecou, e Deus aí na sua infinita misericórdia decide salvar a humanidade, e estabelece em Maria
o começo dessa nova humanidade dos resgatados pelo sangue de seu Filho. E nós somos frutos deste silêncio, desse recolhimento de Maria, que acolhe a voz de Deus na pessoa do anjo e diz o seu sim. Por que é que nós muitas vezes não dizemos o nosso sim a Deus? Porque essa cultura do barulho, essa cultura da fugacidade das coisas do mundo, essa cultura da inconstância, essa cultura da grande preocupação que nós temos com tantas e tantas coisas, enquanto uma só coisa é necessária, é a melhor parte de tudo que existe, a parte que não nos será tirada, como disse Jesus a Marta, e nós nos preocupamos exatamente com aquilo que vamos perder só no silêncio da oração, do recolhimento, da meditação da palavra de Deus, do estudo, enfim, só nesse silêncio interior nosso com Deus é que nós poderemos dar abertura para a ação de Deus em nossa vida e para que se estabeleça essa verdadeira comunhão. É muito importante e necessário cada vez mais o nosso recolhimento. Muito barulho, e vivemos hoje no barulho constante. Quando entramos no carro, não aguentamos o barulho, temos que ligar o rádio. Chega em casa, tem que ligar uma televisão, tem que estar conectado o tempo todo, porque não se consegue o silêncio exterior, porque também não consegue o silêncio, não se consegue o silêncio interior. Nós aprendemos de Maria esse silêncio. E esse silêncio que vai em toda a história mariana. E quando Maria fala, e em poucos momentos ela fala na Sagrada Escritura, é sempre para direcionar para seu Filho Jesus. E para a glória de Deus. E depois também se realiza nela. Portanto, aprendamos deste encontro de Maria o silêncio e perguntemos-nos se nós precisamos fazer mais silêncio em nossa vida. Isso é cada vez mais difícil, mas temos que aprender. Aprender a ficarmos quietinhos, tirarmos uma manhã em casa de vez em quando durante a semana, para ficar quieto, fazer uma leitura espiritual, se não uma manhã, pelo menos uma hora, né? E naquela leitura ficarmos refletindo. É preciso silêncio. Vocês, quando começarem a fazer, quem não faz vai ver o quanto é difícil e o quanto estamos precisando. Porque o celular hoje, meu Deus do céu, a gente está toda hora, recebe mensagem, passa mensagem, assiste a um vídeo e ouve um áudio e o tempo todo não se para. Isso não é bom para nós. Precisamos ter um tempo a sós com Deus. Por isso que quando chega a hora de rezar, não consegue. Chega diante do Santíssimo, não sabe, não consegue. Fica naquela inquietação interior tão grande, porque não se faz mais o silêncio necessário. O primeiro ponto é esse. Aí cada um faça o seu exame. Um segundo ponto, quando o anjo anuncia a Maria, ele diz: alegra-te, cheia de graça. E São Jerônimo traduz como ave, gratia plena, ó cheia de graça. E esse cheia de graça, e depois ele vai dizer achaste graça diante de Deus, é que mostra que toda obra feita em Maria, e toda obra feita na humanidade por Maria, vem pela graça de Deus. São Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus não foi estéril em mim. Ele explica aquilo que Jesus já havia dito: sem mim nada podeis fazer. Nós hoje somos chamados, nesse século 21, a grandes missões na nossa vida e depois na sociedade, cada um de acordo com sua vocação.
seja vida consagrada, seja vida celibatária, seja vida matrimonial, mas nós muitas vezes contamos com nossas próprias forças, com nossa ação. Nós sabemos que é a graça de Deus que age. Vemos o mundo todo conturbado, né? Aqui no Brasil, essa problemática toda, vivemos agora incertezas do ponto de vista humano, a cada dia mais e mais incertezas, né? Aquilo que diz Jesus é: que comerei, que beberei, né? Como me vestirei, né? As mesmas questões que Jesus coloca lá no Evangelho, hoje toma conta de nós, o medo, o pânico, ou sobretudo essas incertezas. É preciso nós confiarmos na graça de Deus. Deus tem o governo de todas as coisas. Tem o governo do mundo e tem o governo da nossa vida, evidentemente respeitando a nossa liberdade. Deus trabalha e age no mundo no silêncio, como agiu em Maria, e Deus continua agindo. E a própria história já nos mostra essa ação de Deus nesses 2000 anos de igreja. E é claro que Ele age por causas segundas em geral, e vai agir também através de nós, mas o problema maior é que nós não confiamos. Nós achamos que nós somos a solução de todas as coisas. O nosso modo de agir, nossas decisões, isso é que vai solucionar o universo. É um pouco de imaturidade de nossa parte, um pouco de adolescência tardia, que acha que tem a solução para todos os problemas. E não contamos com a graça de Deus. Então temos que confiar. E Maria foi essa que recebeu a graça, achaste graça diante de Deus, ou seja, ela não só recebeu as graças, como ela correspondeu à graça. Quantas graças nós recebemos em nossas vidas, não é? Tanta graça. A fé, uma graça. Estamos na igreja, quanta graça. As inspirações da graça, o podermos praticar e viver a nossa fé, podemos ter a Santa Missa, ter a Eucaristia, a confissão, temos o pão de cada dia, nossa casa, nosso cantinho para descansar, tantas graças. Depois graças espirituais, essas graças mesmas que dizem respeito à nossa santificação, que vão acontecendo, né? Nós somos fiéis a essas graças. Santa Teresa dizia uma coisa que me causa, aí sim, preocupação com relação a mim mesmo, né? Tenho medo do Deus que passa. Tenho medo do Deus que passa. Porque a graça vem e nós, muitas vezes, por nossa vaidade, por nosso egoísmo, ou pelas preocupações conosco, nosso amor próprio, nós deixamos a graça passar. Por isso, olhemos o exemplo de Maria, e há a graça, Maria diz, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. E deixa Deus agir no mundo. E Ele está agindo. Pode ocorrer muitas vezes de nós rezarmos pedindo a Deus uma graça. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. E depois parece que o tempo foi perdido. Essas semanas alguém me disse aí nessas minhas andanças aí de missão: padre, a gente rezou tanto, te levantava 4 da manhã para rezar, etc. Tal. E agora? Espera aí, mas você acha que Deus é surdo? Acha que Deus é mau? Que Deus não ouviu? Que Deus não estava aí? Que Deus não cuida? Acontece que nós queremos as coisas muito quadradinhas, com a régua
Fiz isso, tem que ter aquilo, fiz aquilo, tem que ter aquilo outro. Isso é uma mentalidade protestante. Eu dei para o Senhor me dar. Eu me levantei 4 da manhã, agora eu quero. Tenho direitos. Mas que direito? Direito de quê? Sabe? Essa mentalidade protestante, que quer fazer com Deus uma relação comercial, essa é a teologia protestante, que vem lá dos judeus, influência judaica em Lutero, vem daí. Tenho direito diante de Deus porque eu fiz. Então, porque eu rezei, porque eu fiz novenas, porque eu fiz jejuns, porque eu fiz sacrifícios e tudo mais. Eu tenho direitos, ó Deus, e agora o Senhor nos abandonou. Que é isso? Isso é uma afronta a Deus. Primeiro, Deus sabe de todas as coisas. E Deus governa todas as coisas. Segundo, que quando você estava rezando, você não fazia mais que a sua obrigação. Você é servo. Você é servo. Isso fez bem para a sua vida espiritual. Agora, com esse orgulho, não adiantou nada. Não adiantou nada. Foi carroça vazia. Só fazia barulho. E segundo, quem diz que Deus não ouviu sua oração? Porque você não viu matematicamente aquilo que você pediu? Santa Teresinha tinha umas frases assim muito interessantes. Deus não sabe matemática, ela diz. Deus não sabe matemática. Ela dizia isso, porque se Deus for medir direitinho como nós medimos, todo mundo já tinha ido para o inferno, eu tinha jogado todo mundo lá, porque ele não perdoaria ninguém e tal. Ainda bem que ele não sabe matemática, não dizer Santa Teresinha, é claro. Porque se ele fosse nos esquadrinhar com uma régua, conforme nós fazemos, meu Deus, misericórdia. Tudo é graça, tudo é de graça. E muitas vezes, Deus não dá aquela graça que nós pedimos e nós não enxergamos a que Ele nos dá, porque nós somos cegos. Famosa história de um monge que era muito inquieto. Então o prior do mosteiro disse, e ele era meio assim, inquieto, né? Você vai fazer agora uma obra para mim. Sim, senhor. Você vai pegar essa peneira e vai lá na fonte e vai trazer água para mim. Trazer água na peneira. Como é que pode isso? Vai lá. Por obediência, ele ia lá na fonte, enchia a peneira d'água. Quando via, não tinha nada. Vai de novo. Foi lá 3 vezes. E voltou, ó Senhor, trouxe uma gota d'água, caiu tudo. Pois é, você viu que a peneira estava suja e agora está limpa, viu? Eu queria limpar essa peneira. É assim, Deus, Ele age. E basta fazer a vontade dEle. E às vezes nós vemos uma coisa e Deus está vendo todas as outras. E uma coisa que nós pedimos, Deus aparentemente não nos concede, mas nos dá outras muito maiores. E depois Deus tem os seus mistérios. Tem seus mistérios. Por que Jesus nasceu em Belém? Sabe por quê? Por causa do orgulho de César, que queria, na sua vaidade, contar quantas pessoas havia no seu império. Por vaidade, eu quero saber quantas pessoas estão sujeitas a mim. Obrigou José a sair de Nazaré a Belém para lá se alistar com sua família. E foi exatamente aos 9 meses de gravidez de Maria, e Jesus nasce em Belém por causa do orgulho de César. Podia imaginar aquele orgulho. Então Deus pega todas as coisas e conduz para que todas as coisas concorram para a sua glória e para o nosso bem. Basta amá-lo e fazer a vontade dele. Por isso, contar com a graça. Um terceiro ponto. Quando o anjo anuncia Maria, ele diz: alegra-te, ó cheia de graça.
E às vezes a gente imagina por que ele coloca alegra-te e cheia de graça junto, né? Porque o contrário da graça é o pecado. A graça é a vida divina. O pecado é o oposto. Então, se alegra-te cheia de graça, pecado é tristeza. Pecado é tristeza. Como o pecado nos entristece. Aparentemente ele promete uma alegria, um momento de prazer, um momento de glória aqui no mundo, mas quando vem o pecado, quanta dor, quanta tristeza, quanta angústia, quanta humilhação. São frutos do pecado. Por isso, quando o anjo diz alegra-te, cheia de graça, está dizendo que a verdadeira alegria de Maria está em ela ser cheia de graça e ter achado graça diante de Deus, ou seja, ela está sem pecado, e já nos ensina que nós buscamos tantas alegrias no mundo, mas nunca encontraremos se não estivermos na graça de Deus. Eis o segredo. Por isso busquemos a graça de Deus, sempre vivermos a graça. Busquemos viver nela. A graça santificante é a vida divina em nós. É uma participação na vida do próprio Deus, já é como o céu antecipado para nós. Enquanto a vida de pecado já é o inferno. E quanta dor, e quanta tristeza. E quando os anjos anunciam a vinda do Salvador, eles dizem para os pastores: eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. E quando Jesus fala aos apóstolos, diz: a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele fala isso antes da sua crucificação, e depois, quando ele aparece ressuscitado, os evangelistas todos dizem, e os discípulos alegraram-se vendo o Senhor. Portanto, a vinda do anjo a Maria é para anunciar e para fazer-nos participar desta alegria que está na conversão, no arrependimento, na confissão dos nossos pecados e em vivermos na graça de Deus. Essas três mensagens a igreja nos coloca hoje. O silêncio, o primeiro ponto, né? O segundo, a graça, e o terceiro, a alegria, que não é a alegria do mundo, é a alegria de Deus em nós. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que nos faça viver espelhados nela e vivermos com ela, para que assim agrademos mais a Jesus, que é a nossa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.